gente começa a disseminar a informação, e isso é bom, é importante, dá margem para as pessoas interpretarem e usarem isso de qualquer forma. Então, é como se tivesse um pouco banalizado esse termo, e a gente tem que tomar cuidado e entender, assim, qual que é o real princípio, né? Eu acho que a Mariana trouxe bem isso, essa questão da liberdade de escolha, ter autonomia para fazer suas próprias escolhas e não fazer tudo, não ter que dar conta de tudo o tempo todo. Eu queria fazer só uma complementação que você falou, me remeteu a uma coisa que eu pensei. Que toda essa questão do empoderamento, né, que a gente tem que ter muita cautela de falar, ela também é muito relativa, porque ela precisa ser vista com recorte de raça e de classe. Então, enquanto as mulheres lá nas primeiras ondas do feminismo estavam lutando para ter condições boas de trabalho, as mulheres negras já estavam sendo escravizadas e trabalhando há muito tempo. Então, cada pequeno olhar que a gente tem para esses movimentos e para esses conceitos, eles precisam ser vistos com um olhar interseccional, com um olhar com esse cuidado, porque os conceitos mudam. E uma outra questão é que não existe empoderamento sem garantia financeira, porque a gente vive numa sociedade capitalista. E o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo prático. Essa semana, né, TikTok, fofoca TikTok, uma influencer aí que supostamente era uma esposa troféu, né, e ela publicizava essa vida como se fosse um estilo de vida maravilhoso, né, e incrível e tal. Ela trazia uma rotina de treino, cuidar da casa, acordava tarde, tudo bem, tranquilo. Não é essa questão que eu quero trazer aqui. O que eu quero trazer aqui, ela trouxe o lado real da história dela agora. Ela engravidou e ela veio falar sério nas postagens que ela não disse quem, mas ela se referia a eles. Então, alguém além do esposo tomou decisão de formalizar a união estável com separação total de bens. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o que é dela e o que é dele, mesmo depois da união estável configurada. Mesmo que os dois juntos comprem, mesmo que eles se unam ali formalmente, se ela compra uma casa, essa casa vai continuar sendo só dela. Caso esse casal venha separar, ela leva essa casa só para ela. É isso. Os bens não se comunicam. Um não tem direito ao bem do outro. E ela falou uma coisa. Gente, eu fico aqui, eu venho, eu trago esse estilo de vida e tudo mais, mas para ela ter ela tá fazendo esses vídeos, eles estão monetizando, ela tá ganhando dinheiro com isso. Então ela falou assim, eu tenho o meu. Ao mesmo tempo que ela fala eu tenho o meu, ela estava postando um suposto estilo de vida que ela não precisava ganhar dinheiro, porque ela era bancada, porque ela era uma esposa troféu, porque isso é um conceito de quando a pessoa não trabalha fora de casa e nem dentro, porque ela não trabalhava mesmo. Ela tinha uma vida muito leve, vamos dizer assim. Acordava tarde, ia treinar. Não tinha uma função, um desempenho, nem do trabalho de cuidar dentro, nem fora de casa. Ela veio e falou. Ela falou de uma forma muito indignada, que ela foi meio que obrigada a fazer essa união estável, separação total, que não faz muito sentido isso, porque não influencia em nada na gestação. E ela disse, tenham o de vocês garantido. Porque se ela não tivesse ali uma fonte de renda e ela efetivamente fosse uma esposa troféu, todas as aspas para essa expressão, se ela viesse a se separar numa situação de união estável com separação total, ela ia sair com a que ela chegou no casamento. E ela fala, na união estável, e ela fala, eu vim para cá, eu deixei o meu trabalho, eu deixei a minha família, eu deixei a minha casa, eu deixei tudo que eu tinha para vir para cá. Se eu não tivesse feito o meu, se eu vier me separar dele, eu iria sair sem nada, mas eu tenho o meu. Então, a partir do momento que você não consegue ter ali o seu suporte, né, sua poupança, sua fonte de renda, o seu combinado com o seu esposo, a gente fala sobre pacto antinupcial, né? Se você vai casar, você pode sentar com o seu futuro esposo e se vocês concordaram que você vai ficar com o trabalho do cuidado e da casa e de eventuais filhos, e ele vai sair para trabalhar, para ganhar salário e tudo mais, que você tenha ali uma contrapartida.
porque é um trabalho que está sendo desenvolvido, ou que em caso de separação tem ali alguma contrapartida financeira, porque é o que mais acontece. As uniões terminam porque muitas vezes as mulheres elas têm acesso a informações, elas tomam para si a noção de que aqueles relacionamentos muitas vezes complicados, tóxicos, não são bons para ela consegue enxergar que a vida é lenta, é um grande processo. Tá, chegou nesse momento de dar o passo para fora do relacionamento, ela se depara com uma falta de condições de se manter. Então, muitas mulheres vivem ainda em relacionamentos por não ter condições financeiras de sair. Então, esse é um cuidado que eu acho que também é um elemento para que essa mulher ela tenha autonomia de vontade. Já que eu disse que a autonomia de vontade é um elemento para o empoderamento, para ter autonomia de vontade, a gente está numa sociedade capitalista, ela precisa pagar a conta, ela precisa comer. Então, ela também precisa ter esse cuidado. Pensar no futuro, mesmo que hoje esteja tudo bem, e se vier a faltar, se esse casamento terminar, como fica a minha vida? Isso é importante também de se pensar, segurança financeira. Esse termo, né, esposa troféu, ele veio muito à tona recentemente, né? E a mídia vende muito isso hoje, que uma mulher, assim, livre é uma esposa troféu. Então, a gente vê aí, assim, a gente pode considerar uma certa desinformação, porque se essa influencer não tivesse trazido essa outra realidade, quem acompanha ela ali provavelmente estaria desejando viver aquela vida justamente por influência. Então, foi importante ela ter trazido essa questão e é importante também para a gente trazer para a sociedade, para as pessoas começarem a pensar sobre, assim como a Jordana falou sobre o feminismo e o femismo, hoje a gente vê uma disputa muito grande entre gêneros, justamente por conta dessa luta, que as pessoas acham que pelo machismo ser o homem superior, acha que o feminismo é a mulher ser superior. Sim. E assim, a gente vê o feminismo, né, que está ali nessa briga mais de gênero, que quer ali, entre aspas, tomar o lugar do homem, enquanto o feminismo quer garantir essa liberdade de ir e vir e ter os mesmos direitos equiparados ali, né? Isso. E até quando a gente fala dessa questão de igualdade, né, mas com o princípio da equidade, porque aí a gente vê aquelas piadinhas, então coloca a mulher para carregar o cimento, então coloca a mulher para fazer esse serviço. Gente, não é por essa linha, né? Quando a gente fala de igualdade, a gente fala de igualdade de direito dentro das condições. Então, em qualquer caso, eu preciso avaliar as condições. Até quando a Mariana traz essa questão da interseccionalidade, a gente precisa entender também essas condições. Como que eu vou trazer uma garantia de direitos para uma mulher preta, para uma mulher trans, para uma mulher numa região marginalizada ali, socioeconômica, para a mulher pobre? A realidade é outra, né? A gente sabe disso, mas é como se não olhasse para isso, coloca tudo numa coisa, num viés só. Mas não, são vieses diferentes que exigem olhares e que são complexidades diferentes que precisam ser entendidas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as informações hoje elas são disseminadas muito rápido. Isso faz com que a gente perca partes da informação. Começa assim toda uma teoria, uma luta e chega lá na ponta assim uma ideia que já foi distorcida ao longo do caminho. Isso é romantizado. E essa romantização, às vezes, ao invés de contribuir na luta, né, na luta ali, vamos disseminar informação para contribuir na luta, às vezes reforça as discriminações, os preconceitos, pela forma com a qual a informação chega na ponta, né? Que as mulheres feministas não querem rapar a axila, que a mulher feminista é contra os homens, que é isso, que é aquilo. Não é por isso que a gente está lutando, não. A gente está lutando por outras coisas. E se a mulher quiser também? Ok, são as escolhas dela, né? O que isso repercute na minha vida? E entender que nessa questão do feminismo, ele é importante, inclusive, para o homem, né? A gente teve algumas experiências, sempre quando a gente fala de feminismo e que tem homens juntos, eles falam também sobre como eles também são atravessados pelo machismo. Eu atendo na clínica, tendo vários homens até, e eles sempre trazem isso também, o quanto eles não têm espaço para chorar, eles não podem falar que eles fazem terapia porque o grupo vai criticar, ou que fazem terapia com a mulher. Até em outros momentos, falando sobre a temática dentro do ambiente acadêmico, a gente ouve também dos homens falando dessa pressão que o machismo exerce também sobre o homem como provedor,
como que tem que pagar a conta, que tem que isso, tem que aquilo, e que quando isso não acontece, o quanto ele, na condição de ser humano, de pessoa, ele também é atravessado por isso. Então, a gente precisa entender que esse movimento social, ele não afeta só as mulheres, afeta os homens também, né? E a gente precisa trabalhar junto, todos precisam estar juntos nessa causa. Só que essas distorções, essas romantizações vão fazendo com que as pessoas elas fiquem cada vez mais assujeitadas ao que alguém diz, ao que a mídia ou alguém utiliza daquela informação. Pega um trecho, tira totalmente o contexto que explica, que justifica aquilo ali, e aí aquilo ali já vai tomando outras proporções e anulando todo o movimento, anulando as lutas, tirando a importância disso, né? É muito triste ouvir mulheres falando que não são feministas, né? Dá vontade de falar assim, só você falar que você é feminista ou que você odeia, já é uma garantia do feminismo. Porque se você não tivesse feminista, você não poderia nem falar. Você tinha que ficar calada. Então, é uma coisa que a gente precisa falar mais, mas de uma forma contextualizada, acolhedora também, porque às vezes é o ambiente onde essa pessoa está inserida, né? As relações nas quais ela exerce, a criação. Será que ela tem esse espaço? Será que ela pode se permitir? Na psicologia a gente fala dessa questão dos nossos limites, né? A gente só alcança a verdade que a gente dá conta de sustentar. Será que no ambiente que ela está inserida ela consegue sustentar essa verdade? Será que ela já não tem denúncias disso, mas ela precisa reprimir isso até certo ponto para se manter viva e outras condições? Trabalhando com violência contra a mulher, né, nas lutas também relacionadas a isso, eu ouvia de algumas mulheres questionarem as demais no sentido, como que a mulher se mantém num relacionamento assim? Eu não aceito, eu isso, eu aquilo, como que a outra isso? Aquela outra ela vai falar? Sendo que a própria parceira ali que poderia entender, né, acolher, está julgando. Então, como que ela vai sentir espaço para denunciar, sendo que já estão falando como que ela aceita isso? Então, são várias questões e muito mais, rivalidade feminina, o padrão da juventude, né? Então, são todas essas questões a gente vê nos contos de fadas, na história, como isso é suscitado ali em termos de competição e faz com que as nossas lutas elas se enfraqueçam, inclusive. É isso. A gente traz essa questão também, né, falando das diferenças de classes, da dificuldade da mulher se inserir no mercado de trabalho hoje. Como que foi a trajetória de vocês? Teve alguma dificuldade? Teve alguma mulher que inspirou vocês a estarem onde estão hoje? Hoje, mulheres empreendedoras, né, independentes, aí, traçando a própria carreira de forma independente. Eu tenho uma família muito maravilhosa, assim. Meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivaram a estudar. Eles, inclusive, estão até hoje fazendo faculdade. Eu já perdi até as contas de qual faculdade que eles estão fazendo. Terceira, sei lá. E quando eu tinha 11 anos, nós passamos por uma situação financeira muito complicada. Meu pai ficou sem emprego, minha mãe cuidava da gente, minha mãe não tinha uma renda, e até então a gente tinha ali uma reserva financeira para mim. Então a minha mãe precisou pegar essa reserva para mim, para eu fazer faculdade, né? Eu tinha 11 anos, a gente tinha uma condição legal que dava para fazer isso. Só que de repente nosso mundo virou de ponta cabeça e minha mãe precisou pegar essa reserva financeira e abrir um negócio. Então minha mãe foi o esteio da família ali por uns 7 anos. Esse negócio deu certo, né? Enfim. E a minha mãe, ela é a filha mais velha de 4 irmãos. Ela, um homem, mais 2 mulheres. Entre a minha mãe e a mais nova são 10 anos de diferença. A minha mãe me teve com 18 anos. Então, um ano depois que eu nasci, o meu avô faleceu. Então, a minha mãe, com 18 anos, mãe de uma menina, filha de uma viúva, que era dona... Aí meu avô, no caso, que faleceu, tinha qual que era o negócio da família? Uma oficina mecânica de carros, que é o público. Quem são os funcionários? Homens. Estou falando dos anos 90, literalmente. Meu avô faleceu em 90.
90, 91. Então, se hoje é difícil, imagina naquela época, né? 34, 35 anos atrás. Então, a minha bisavó também foi viúva cedo e foi, assim, a matriarca. Então, eu tenho como inspiração a minha bisavó, eu tenho a minha avó, eu tenho a minha mãe e eu tenho o meu pai que entra ali. Ele não é a mulher, então ele não vai tomar destaque nessa fala. Mas ele entrou ali como a rede de apoio da minha mãe. Então, o meu pai, ele foi o provedor, daí ele teve toda essa questão, né, da perda da identidade, com certeza. Hoje eu consigo entender, no meu processo terapêutico eu consigo entender isso, por não conseguir mais ser o provedor por um tempo. Aí a minha mãe tomou essas rédeas e assim, hoje tudo se restabeleceu. Mas como eu passei por essa fase complicada, meu pai virava para mim, todas as minhas amigas. A Jordana é da mesma cidade que eu, ela sabe que a gente não tem muita opção. A gente não tem faculdade, a gente não tem lazer. E todas as minhas amigas tinham uma situação financeira melhor do que a minha e conseguiam sair da cidade para fazer ensino médio aqui em Barra, ou em Goiânia, em Cuiabá. E eu fui ficando sozinha. Meu pai falou assim, olha, a gente não consegue te mandar para fora para estudar, para fazer faculdade. Aí apareceu a oportunidade de eu fazer o curso de administração lá, presencial. Eu tinha 16 anos, fiz. E aí eu trabalhava para pagar. Eles também não tinham condições de pagar. Terminei o curso de administração, eu já estava desde os 17 anos ouvindo meu pai. Você tem que tentar fazer concurso. Você tem que tentar fazer concurso. Você vai ter estabilidade, você vai conseguir sair daqui. E aí, desde os 17, eu fazendo concurso pelo meu pai. Incentivo do meu pai. Por isso que ele é tão importante nessa jornada. Eu passei num concurso muito cedo. Eu passei com 21 anos. Eu fui chamada e eu vim pra cá. Então, eu cheguei aqui, aí eu fui fazer o que eu queria. Aí, com a minha autonomia financeira, com a minha segurança, com o meu empoderamento dentro do meu conceito, eu fui fazer o que eu queria da minha vida. Mas até então eu não tinha muita liberdade de escolha. E então eu tenho assim, qual foi a dificuldade? Hoje eu vejo que não é fácil você trabalhar e estudar, mas eu falo de um lugar de privilégio, porque eu tinha condições de fazer isso. Eu não tinha, não sou e não era mãe, eu não tinha assim, questões de saúde, eu não tinha, né? Eu não tinha do que reclamar, eu não tive grandes dificuldades. Então eu falo de um lugar reconhecidamente de privilégio. Eu acho que as dificuldades que eu observo hoje, por conta da minha especialidade, porque eu sou especialista hoje em direito das mulheres, é o dia a dia. É você receber mulheres extremamente fragilizadas, extremamente violentadas, que às vezes não têm condições de me contratar porque elas não têm autonomia financeira. E eu falo me contratar porque todo trabalho é remunerado, né? Todo trabalho privado é remunerado. Então, a minha grande dificuldade no início da minha carreira advocatícia com o direito das mulheres foi lidar com as emoções. Eu misturava muito. Eu misturava demais, assim, de um jeito que eu não conseguia dormir. Eu abria e-mail de madrugada, eu acordava de madrugada para pensar. Eu chorava. E não dá para ser assim. Não é que a gente tem que ser fria, a gente tem que saber controlar as emoções, né? Não sei como é ser psicóloga, mas eu acredito que tem que também ter um domínio ali, conseguir separar. Sair do meu escritório, eu preciso deixar essa demanda aqui, eu preciso ir para minha casa, eu preciso aproveitar a minha casa, o meu descanso para eu conseguir voltar amanhã. Então eu tenho, respondendo a sua pergunta, os meus desafios são lidar com as minhas emoções ainda hoje. Eu sou, assim, muito emocionada em vários aspectos, mas eu tenho conseguido, né? Hoje com os meus sócios do escritório eu consigo conversar com eles, a gente se acolhe porque a gente sofre. Não vou dizer que a gente sofre junto com decisões ruins, com situações ruins. A gente realmente se envolve. E eu não pretendo deixar de me envolver, eu pretendo aprender a lidar, assim como eu venho fazendo. E as minhas grandes inspirações, mulheres. Minha bisavó, minha avó, minha mãe. E vou dizer também a minha irmã, que é uma pessoa muito diferente de mim, ela é 10 anos mais nova que eu, mas ela me ensina muito sobre como ser um pouco mais doce, mais paciente. E me traz esse contraponto que é muito interessante, porque eu sou o oposto dela, né? Emocionalmente falando.
Então, ela também é uma inspiração para mim. Eu acho que são as minhas 4 inspirações para a vida. Eu também venho um pouco dessa inspiração de família. Minha mãe é a mais velha também, de 8 irmãos. E naquela época, minha avó muito branca, meu avô preto. Então era meio que fugido, né? Falavam aquele casamento meio que fugido, porque eles não aceitavam muito. Então mudaram de estado. E tanto meus avós paterno quanto materno vieram nesse processo de migração de um estado para o outro, Mato Grosso, para construir sua vida. Então já traz uma vida de muita luta, né? Onde o meu avô, por exemplo, meus avós iam trabalhar na roça e as avós ficavam com os 8 filhos, tentando ali se virar e outras questões também durante isso. Então tem uma referência de mulheres, as avós, muito fortes no sentido de ter que conduzir a casa enquanto o marido saía com as 8 crianças e não saber se ia voltar com que condições. Minha avó, por parte de mãe, faleceu muito cedo. E minha mãe, muito nova, eu lembro que ela falava que colocava um tamborete na beira do fogão para cozinhar para os irmãos, porque ela precisava ajudar minha avó, porque eram muitos e ela era mais velha. E aí ela, com 14 anos, foi para a cidade para estudar. Então foi uma luta assim muito de estudo. Acho que é uma coisa até que a gente se inspira, né? Eu estudo muito porque assim, não tinha outra alternativa. Minha mãe sempre construiu assim essa ideia para mim. A gente vence pelo estudo. E você estuda, eu lembro que eu estudava assim, ela fazia muito para que eu tivesse condições financeiras de estudar numa escola particular, que era a que tinha lá na cidade, né? Tinha 2, era uma dessas. Então era sempre assim muito, você tem que dar valor, é isso aqui que vai fazer você mudar a sua realidade. Você não gosta de coisa boa, você não gosta disso, então você tem que conquistar pelo estudo. E minha mãe sempre foi muito trabalhadora, assim, todo mundo que lembra da minha mãe lembra da minha mãe sempre trabalhando. Então também essa referência, tanto ela me incentivando para estudar o que ela não pôde, até ela pôde até um certo caminho, né, até um certo momento, e a questão do trabalho, que é a referência que eu tenho. E é por meio do qual, né, eu venho tendo a minha liberdade, a minha independência, o meu nível de raciocínio. Tenho também algumas referências no sentido de algumas mulheres que me fizeram pensar, me ensinaram a pensar. Eu tenho uma tia Neuza, lá da Cooperim, Sim. que foi assim a tia Neuza, ela me ensinou a pensar, a refletir, a pensar para além. Então acho que isso é uma coisa que me ajuda muito assim na minha construção enquanto mulher, enquanto ser pensante. Tenho exemplos aqui na faculdade, a professora Ana Paula, outras colegas que eu tive, tenho também de referência, né? 2 tias assim que a história delas eram vários homens e elas 2 trabalhando fora, porque a diferença de idade era muito grande. Então, quem tinha a idade para trabalhar fora eram elas. Então, elas trabalhando fora para ajudar os irmãos mais novos a estudar, poderem estar estudando. Então, isso tudo faz com que, tanto que a gente até fala que uma delas formou todos os sobrinhos, porque elas ajudaram assim financeiramente, apoio, e moradia e tudo. E eu olho para minha família hoje, eu sinto muito orgulho assim de ver concursadas na área que quer. Todo mundo estudou o que queria estudar. Então todo mundo estudou, formou, arrumou emprego, se engajou no mercado de trabalho. Então eu vejo assim, é como se é a nossa normalidade. É como se a gente não tivesse outra alternativa. Por ser uma família, a gente vem ter essa questão de condição, uma família pobre, né, de certo modo, com poucas condições. Então, assim, o nosso caminho é estudar e trabalhar. E a gente olha assim, hoje é tanto que é uma coisa que é na nossa normalidade. Então, todas as mulheres da nossa família, os meninos também, mas as mulheres principalmente, assim, muito cedo, e é sempre fazendo concurso, estudando e viajando, e sendo dona do próprio corpo e tudo mais. E aí, nesse processo de dependência, eu tive alguns conflitos no sentido de relação comigo mesma, porque eu sempre tive muita responsabilidade desde muito cedo, só que aí como que eu ia existir? Porque eu tinha responsabilidade, compromisso profissional, trabalhando desde muito cedo também, só que eu também sou a pessoa. Eu também tenho a minha sensualidade, a minha sexualidade, a minha brincadeira, a minha liberdade, intimidade, espontaneidade e tudo mais. E era uma coisa que, num certo momento, me gerou um conflito. Porque como eu posso ser uma mulher profissional, psicóloga,
e tirar foto de biquíni postar foto de biquíni nas redes sociais e postar foto da academia todos os dias com short curto e tudo mais. Então essa questão gerou um certo conflito até nessa questão da liberdade do corpo. E hoje eu vejo muito o que eu sustento. Eu sempre falo para as pessoas, alunos e tudo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a gente precisa saber o que a gente consegue sustentar. Porque não tem jeito, a gente vive no meio social, a gente vai ser julgado por isso, a gente vai ouvir comentários inconvenientes constantemente, então a gente precisa saber também o passo que a gente consegue sustentar. Então foi um processo, inclusive terapêutico, eu me legitimar na minha liberdade. Então, aquilo que eu falo, até eu falo do processo do cabelo, né? Esse cabelo sem definição, é justamente porque eu não quero me definir. Eu não sou uma pessoa que eu quero definir, porque eu tenho essa ideia de que quando a gente se define, a gente se reduz. E eu não quero reduzir, eu quero me expandir, eu quero ser tudo o que eu puder ser. E para mim essa é a ideia de poder. Poder ser o que eu quiser ser dentro das condições que eu conseguir sustentar. Não é em termos de ideal, não quero ser ideal para o outro, porque isso também traz um peso muito grande. Eu quero que cada um possa olhar para si, cada mulher, e conquistar a sua própria autonomia, a sua própria liberdade de ter o prazer e o desprazer de ser quem é o que queira ser. A gente vai ter referências, mas que a gente possa construir a nossa própria história nesse caminho. Acho que é basicamente isso. E você, Silvana? Eu já tinha parado para pensar, mas eu nunca fui tão a fundo. E vocês trazendo exemplos agora dos avós, do seu bisavô, né? Do seu bisavó. Nessa questão do estudo, hoje a minha avó mora comigo, né? E, assim, sempre foi nessa situação também. Meu bisavô veio do Goiás para cá, trabalhar na roça e toda essa questão. A minha avó, ela tinha uma prima, o pai dela era irmão do meu bisavô. Ela conseguiu sair para estudar. O tio da minha avó deixou a prima dela sair para estudar. E o meu bisavô não deixou. Ela tinha que ser uma mulher ali para o marido, para casar. E assim, foi a minha avó viveu ali para o meu bisavô, casou. Aí viveu para o meu avô. E depois do divórcio deles, ela viveu, assim, eu enxergo, né, para o meu pai. Porque depois do divórcio deles, a gente morou, eu, meu pai e ela. E, assim, a minha avó teve 4 filhos, todos homens. E hoje ela tem eu de neta e mais 3 netos homens. E, assim, essa questão do estudo sempre fugiu um pouco da nossa família. O meu pai terminou o ensino médio, fez alguns cursos técnicos e eu vejo assim que ele foi um dos mais interessados. Todos os outros terminaram o ensino médio, mas tem um tio meu que foi o único que fez faculdade e foi bem depois que ele já tinha uma estabilidade financeira melhor. E esses dias eu estava conversando com ele, porque hoje ele não exerce. Ele terminou fisioterapia, mas ele não atua na área. Eu perguntei para ele, ele disse que fez por fazer, porque ele não tinha intenção de exercer. Então, olhando para essa realidade, eu parei para refletir agora que eu sou ali... Eu já tinha essa consciência, mas não tão a fundo, que eu sou a primeira pessoa da minha família, desde, né, da minha avó, que está ali procurando uma formação. Tá dando certo. Ah, sim. Falta um semestre e meio. E, assim, já passando para a nossa próxima pergunta, sobre essa influência dos homens nessa questão da liberdade das mulheres, que hoje a nossa sociedade, graças a Deus, tem avançado, mas não na velocidade, acredito, que a gente espera, né? Porque pelo tanto de informação que a gente recebe hoje cotidianamente, esperava-se que esse assunto já fosse algo consciente para a maioria das pessoas, e infelizmente não é. Como vocês acreditam que deveria ser, ou que e o que deveria melhorar na atitude do homem em relação à mulher assumir um papel ali de independência na sociedade? Porque hoje eu vejo muitas discussões que são trazidas hoje por esses coaches que a gente tem aí no Instagram sobre o que a mulher deve ser
e o tipo de mulher que o homem deve aceitar, que ele não deve ficar com mulher que quer ser melhor do que ele. E hoje a gente não vê essa mulher querendo ser melhor do que ele. A gente vê uma mulher que quer estar ali, ter a sua independência, ter a liberdade de ir trabalhar, de se formar, de ter filhos ou não, de treinar ou não, de usar a roupa, ter essa liberdade para fazer suas próprias escolhas. Enquanto a gente vê hoje um conteúdo sendo vendido de que um homem não deve aceitar esse tipo de mulher porque vai atrapalhar a masculinidade dele e a mulher que vai assumir o papel de homem da casa e que esses papéis estão se invertendo, que infelizmente é uma falsa informação disseminada, né? Mas como vocês acham que deveria ser essa relação hoje? Você me fez me lembrar de um story que eu vi um dia depois do show da El-Chan que eu fui e que eu postei nas minhas redes sociais profissionais com consciência do que eu estava fazendo. Porque é aquilo que eu queria sustentar. As pessoas têm que entender que eu também sou aquilo. Eu quero que elas entendam isso. Eu estou disposta a isso. Um dia depois, uma pessoa aí, um homem, postou bem assim. Ai, não vou lembrar exatamente o que ele escreveu, mas eu até mostrei para o meu esposo. Quando uma mulher posta um story dançando e ela é casada, ela com certeza está querendo se insinuar para outra pessoa. E aí eu vou pegar uma frase que você falou e que quando você falou eu pensei em complementar, eu complementei na minha cabeça. Que as mulheres, elas não estão tentando ser melhor para os homens. Elas estão tentando ser só melhor para elas mesmas. Eu gostaria de ter uma resposta para a sua pergunta, bem objetiva, bem resolutiva. O que os homens precisam fazer? Eu acho que a primeira coisa, primeiro que eu não sei, eu não tenho a resposta para mudar isso. Mas o que eu penso, o que eu vejo? Se interessem por isso. Ouçam, entendam antes de julgar, entendam antes de começar a criticar. Eu fiz uma postagem uma vez de um caso naquela rede social, esqueci o nome, aquela que a gente só escreve. Eu caí numa bolha horrível. Eu até peguei os comentários de homens extremamente... E é isso que me assusta um pouco. Porque parece que não existe um limite entre você colocar seu contraponto e você ofender, no caso, a mim, né? Eles poderiam só contra-argumentar. E aí a gente desenvolve um diálogo legal. Mas é violento. Os comentários que eu recebi foram violentos. Eu precisei começar a denunciar conteúdo. E apaguei, no final das contas, tinha mais de 100 comentários assim violentos. Eu fiz até uma postagem com alguns que dava para levar, porque é algo muito sério. Então, vi até um médico falando hoje sobre a importância de cuidar das crianças, dos adolescentes, dos meninos, porque hoje a gente tem uma quantidade de conteúdo de adolescentes indo para as redes falar que negócio é esse de estudar, de fazer faculdade. Vamos vender, sei lá, curso, faz meu curso que você vai ficar rico antes de não sei quanto. Gente, a gente precisa se educar, ter senso crítico, conseguir construir raciocínios, construir, argumentar, contra-argumentar com respeito, com parcimônia, com uma construção. A gente não vai viver só com pessoas que pensam igual a gente. A gente precisa saber contra-argumentar. E dependendo da profissão, a gente precisa mais ainda. A advocacia é isso, né? Eu vou ter alguém de um lado falando uma coisa, a pessoa do outro lado vai estar falando outra coisa, a gente precisa trazer argumentos com respeito. E aí, já fazendo um gancho, voltando para a questão das violências, o que eu vejo de defensores, de advogados, homens, defendendo homens, com argumentos violentos, com argumentos difamadores, trazendo argumentos que não cabem em um processo que você está discutindo bens, divórcio, separação de bens, é absurdo. Então, eu penso muito nisso, né? Voltando ao acesso à informação, ao exercício do pensamento crítico, a parar um pouquinho e só ouve um pouquinho. Que às vezes a gente não consegue ter uma escuta ativa de um companheiro, de um pai, de um filho.
eu acho que a sociedade ela é muito confortável para algumas bolhas, né? Então, a gente tem as pirâmides lá do privilégio e a gente sabe que homens héteros, brancos estão no topo. E se ricos, mais ainda no topo. Mas a gente precisa saber que existem outras camadas, saber que existem as interseccionalidades e pensar um pouco antes de falar. Pensa antes de falar, pelo amor de Deus. Às vezes não tá assim, olha a besteira que você tá falando. Não tem fundamento o que você tá falando. Tem gente que eu olho, olha, você é uma potencial psicóloga, mas tem gente que eu falo, será que tem conserto? Porque cada coisa, assim, você vê um marmanjo falando umas coisas que são violentas, que são criminosas, literalmente criminosas, apologias, assim, a coisas horríveis, em um comentário de Instagram. Então, eu sou casada com um homem há 14 anos. Há 14 anos atrás, nós não éramos as mesmas pessoas que nós somos hoje. Eu sequer era acadêmica de direito. Então, a gente foi construindo e desconstruindo muitas coisas juntas, né? E é isso. Então, para além dessa questão ideal e do senso crítico, que eu acho que tem que ser implementado desde novinho, nas crianças, nos meninos, né? Como a gente já tem que ter isso, né? Naturalmente, para sobreviver. É ser rede de apoio, sabe? E ter a consciência da sua responsabilidade perante coisas muito básicas. E aqui eu vou falar uma coisa que é muito básica, só que eu penso que faz diferença. Cuidado da casa. Quando você consegue dividir o cuidado da casa com um companheiro, a sua esposa ela vai ter melhor qualidade de vida, ela vai ter mais tempo para ela vai ter uma saúde mental melhor. Consequentemente, o casamento ele vai ser melhor. Eu tive aqui na semana passada, fazendo uma palestra, e aí teve uma palestra sobre saúde mental das mulheres. E aí foi falado no contexto da pandemia. A saúde mental das mulheres foi extremamente afetada na pandemia, porque além de todas as sobrecargas que já são muitas vezes inerentes à condição da mulher, a gente tinha um mundo que estava se acabando. Muitos casamentos se desfizeram, muitas mulheres saíram mais prejudicadas ainda nessa época. E muitas violências aumentaram nesse período. Violências de homens contra mulheres. Então, ser rede de apoio, né, é uma coisa, e ter noção da sua responsabilidade ali na construção da vida dois é essencial. Hoje a gente vê que muitas mulheres trabalham fora, assim como os maridos. Então, ambos têm que colaborar, sabe? Eu acho que é uma coisa tão básica que às vezes pode parecer até bobo, mas eu vejo amigas muito próximas a mim, colegas, conhecidas, que sofrem com isso. Que trabalham, às vezes, uma carga horária de 8, 10 horas fora de casa e chegam em casa, elas precisam dar conta da janta do filho, botar o filho para dormir, dar banho na criança. E assim, 2025, né? Enfim. Eu penso que um dos pontos bem importantes é sair desse lugar de competição. A gente não está competindo, ninguém está competindo. Então, quando entra nesse lugar de competição, e é o que eu sinto muitas vezes, até esses termos que a gente ouve, né, hoje em dia, de o homem se apoderar da fala, das ideias, não deixar a mulher falar, né, tem vários termos em inglês aí para isso. E está muito dessa questão de se sentir ameaçado. Então, sai desse lugar de competição, a gente não está competindo, você só está ali, igual a Mariana falou, querendo o melhor para si. Então, assim, até que ponto o fato de eu querer uma melhor condição de vida para mim representa uma ameaça para o outro? Por quê? Porque ele deixa de ter domínio sobre mim. Então, ele tem percas com isso. E aí geram, né, todas essas competições por espaço. Então, se a mulher está em busca, igual a gente falou, né, de estudar, se profissionalizar, né, entrar e garantir seu trabalho, né, no mercado de trabalho, então que o homem faça isso também, como ele sempre fez. Né, o caminho vai ser diferente para ambos chegarem até lá. Então, não é uma competição, não é para se comparar, não é para... E até assim, para a gente observar nossas próprias fragilidades enquanto ser humano, a ponto de que os avanços do outro representam uma ameaça para mim. Então, se representa uma ameaça, eu não tenho que atacar o outro, eu preciso melhorar o meu.
Eu preciso, né, me aperfeiçoar, evoluir, porque vai chegar um momento que, de fato, o simples fato de ter essa condição, uma condição específica, não vai me trazer garantias. Então, eu preciso, para este primeiro ponto, conscientizar assim, que ninguém está querendo competir. A gente não está competindo. Cada um está lutando pelo seu. Né? Aí sair desse lugar de comparação, porque não são comparáveis, são instâncias diferentes, são lugares de fala diferentes. Então, não tem nem como a gente comparar. E se ouvir. Assim, é sério? Peraí, o que eu tô falando? Isso que eu tô falando é sobre o outro ou é sobre como eu me sinto atacado perante a evolução do outro? Então, a gente precisa olhar pra gente também. Até que ponto, sei lá, minha mulher começar a trabalhar me gera raiva, angústia. O que tá me gerando raiva? Ela trabalhar ou é eu ter que ajudar em casa? Então, peraí. Então, já que é eu ajudar em casa, entra num acordo, paga alguém, terceiriza esse serviço. Entra num acordo. Não, mas tem que ser a mulher. Então, peraí. O que realmente está por trás disso? Então, a gente precisa também olhar para a gente, né? Mulheres, homens. Então, essa luta, para que ela aconteça, os homens também precisam falar para eles sobre isso. Porque é uma coisa que eu observo também. Quando a gente fala de feminismo, de palestras, de meio das mulheres, a fala é toda voltada para a mulher. Toda voltada para a mulher. E não que não tenha que ser, né? Porque é o foco. Mas a gente também precisa conscientizar esses homens. Né? Não no sentido de ter que ser educadoras dos homens, mas com base na nossa história, talvez em algum momento a gente vai precisar ser. Até porque quem educa os homens somos nós. E somos nós que estamos educando esses homens. Então, a gente precisa, assim, reorganizar essa estrutura de funcionamento social para as mulheres, mas os homens também precisam ser incluídos nisso. Os homens precisam ser incluídos na luta, na fala, no debate, e é o que muitas vezes não acontece. Acredito que por isso que pode também reforçar essa ideia de rivalidade, porque aí é as mulheres sozinhas lutando. Agora, se eu incluir esses homens, ei, peraí, a causa é sua também, vem cá me auxiliar nesse processo. Pode ser que a gente mude esse aspecto, né? São possibilidades. Aí é a questão de ver como que isso pode acontecer também na prática, ver se a gente consegue abertura, né? Porque aí tem outras coisas também que a gente vai ter que enfrentar para que isso possa se efetivar. Uma coisa que a Mariana trouxe que eu acabei reparando que eu não falei quem era o meu exemplo, assim, de mulher, mas é a minha avó. E quando você falou de rede de apoio e trazendo essa questão de homem, eu sou quem eu sou e estou onde estou hoje graças à minha avó, que não passou da 4ª série, e o meu pai, que não tem ensino superior completo. Mas, por eu vir de uma cidade pequena, acho que hoje não tem 4.000 habitantes, o meu pai, assim, é um exemplo de homem para mim, e eu descobri quando eu saí da minha cidade que existiam homens que pensavam diferente. Tipo assim, já sabia, já tive ali ao redor vizinhos, violência doméstica. Cidade pequena é terrível. Mas, assim, o meu pai, os meus amigos ali da escola, os pais dos meus amigos, eu sempre vi muito respeito deles como homem em relação às mulheres, o que elas poderiam fazer, o que era certo, o que era errado. Eu nunca vi uma fala de desrespeito, nem dos meus pais, nem dos meus amigos em relação às mulheres. E, assim, eu falo por mim. O meu pai, ele foi um homem que me deu muita liberdade. Nossa, eu era apaixonada no meu complexo de Édipo. Mas, assim, eu via o meu pai fazendo as coisas e eu sempre admirei ele a ponto de querer ser igual para ele ter orgulho. Eu via meu pai indo pro futebol, ele me levava pro futebol. Não era um problema. E eu era uma criança. E para muitas pessoas era assim, nossa, mas você vai levar uma menina pro futebol? Por que você não fez um filho homem? Por que, né? Outras questões também. O meu pai sempre me influenciou a fazer parte de luta, de arte marcial. Ele falava que eu tinha que me defender, que eu não precisava, não era opcional, mas assim, ele sempre me falou, não arruma briga, mas se alguém arrumar briga com você, você precisa se defender. Faz uma arte marcial, aprende sobre hierarquia, sobre respeito. Nunca foi sobre respeitar um homem ou uma mulher ou só quem estava acima. Quando, assim,
eu refletindo, né? Depois que a gente começa a fazer psicologia, a gente começa a pensar sobre muita coisa. Mas essa parte dele ter me influenciado a ir para o futebol, a ir para uma arte marcial, trouxe muito essa questão de respeitar as diferenças. E hoje eu não falo só sobre identidade de gênero ou direitos iguais, porque, assim, existe, mas na prática é diferente. Os direitos não são iguais para todos. Tem a lei, né? Mas, assim, essa influência dele me ajudou a respeitar as pessoas em classes sociais diferentes, em gêneros diferentes, em ideologias e pensamentos diferentes, a respeitar até a pessoa mais ignorante e ofende todo mundo. Porque não é porque ela é assim, igual os comentários que você recebeu lá nas redes sociais. É um problema da pessoa com ela mesma, sobre o que ela acredita, e ela acaba prejudicando toda uma comunidade por conta do que ela acredita. Então, assim, os maiores exemplos que eu tive dentro da minha casa e tenho até hoje são o meu pai e a minha avó. Porque o meu pai, por ser homem, ele exerceu um papel de mãe muito bom. Porque a minha mãe sempre foi ausente. E, assim, o meu pai foi pai solo, que é algo raro, né? Que a gente vê hoje. Exato. Sobre essa questão de liberdade de estar ali em espaços e ter essa questão de respeito, eu gostaria que vocês, como mulheres empreendedoras, falassem sobre como a gente pode estar motivando outras mulheres a terem essa consciência e liberdade e estar assumindo um papel de liderança e responsável pela própria vida ali, sem ter que depender de um terceiro ou, né, nessa relação. Pode começar isso. Difícil essa, hein? Muito difícil. Primeiro, fornecer condições. Não tem como a gente falar de como a mulher pode, sendo que ela não vai ter condições. Como que eu vou pensar no meu desenvolvimento pessoal se me falta subsistência? Como que eu vou pensar na segurança do meu trabalho se eu não tenho o que comer, se eu não sei onde eu vou dormir, se minha vida é ameaçada constantemente? Então, acho que o primeiro ponto é garantir condições dignas de vida, de direitos. É uma coisa que eu até falo sobre essas legislações, né? Sobre a Constituição, na questão do direito das mulheres. É bom, é importantíssimo, mas é triste eu ter que ter mais uma lei para garantir um direito que já é para todos. Porque o direito à vida não é para todos. Então, por que eu preciso ter mais uma lei para garantir o direito à vida da mulher, sendo que isso já não está garantido? Então, eu preciso tipificar, eu preciso aumentar a complexidade do caso para que isso realmente possa ser efetivado. Então, começa por aí, que a gente consiga, assim, garantir condições reais, não só na legislação, não só ali na mídia, não, reais, para que essas mulheres elas possam chegar a onde elas queiram, para que elas possam sonhar, pensar, idealizar alguma coisa, porque a gente parte até do princípio da necessidade. Se eu tenho uma necessidade, eu não tenho espaço nem para eu desejar. Eu não tenho espaço para eu querer alguma coisa, porque a minha necessidade, ela vai falar mais alto. Quando eu tenho minhas condições, minhas necessidades supridas, eu tenho um espaço para sonhar, para idealizar, para almejar outras coisas. Então, acho que a gente começa por aí. Como que eu vou sonhar em cursar uma faculdade, por exemplo, se eu não tiver condições? Ah, mas tem federal. Mas eu tenho condições de não trabalhar e para me preparar e estudar para passar no vestibular? Então, a gente precisa primeiro garantir condições. Eu lembrei de um livro que eu comecei a ler no primeiro semestre do mestrado e que eu pretendo terminar antes de terminar o mestrado. Chama Necessidades Básicas Humanas. Inclusive, esse é o nome de uma das matérias que eu estou fazendo agora. O mestrado em Política Social e Cidadania. Então, isso que você disse é o cerne de tudo. Como exigir coisas de seres humanos que não têm o básico. Então, tá. Vamos dar condições. Como a gente pode fazer isso? Como eu posso fazer isso? Como a Jordana pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Cada um dentro da sua realidade tem que pensar de que forma que pode fazer isso. Eu vou dar um exemplo das advogadas que eu vejo fazendo isso. Por exemplo,
advogadas com mais tempo de carreira, especialistas, sempre estão fazendo cursos e capacitações. Elas abrem vagas sociais. Elas abrem vagas sem custo para mulheres pretas, para indígenas. Então, é uma forma de você trazer pessoas que, às vezes, elas não têm a condição de pagar, seja R$50 uma inscrição, R$100, R$200, para começar a enxergar aquela nova possibilidade profissional, né? Que esses cursos, eles possibilitam isso, enxergar novas possibilidades, se especializar, se apresentar como um profissional que tem ali uma capacitação em direito das mulheres, né? Vou pegar um exemplo. Então, cada pessoa tem que entender o lugar que ela está e o que ela pode oferecer. Eu sozinha não vou conseguir transformar o mundo, né? Tem uma frase que eu levo para as minhas palestras, que é: você tem que acreditar que é possível. Agora fugiu a frase, maravilha. Mas você tem que acreditar que é possível, tipo, mudar, né? Mudar, transformar o mundo. Você tem que fazer isso o tempo todo. É uma frase da Angela Davis, se eu não estou enganada. Essa frase eu ouvi na minha primeira capacitação em advocacia para mulheres. E uma outra que eu não vou saber parafrasear com exatidão, mas é mais ou menos nesse sentido, é: se você tem um conhecimento, você tem a obrigação de replicar ele. Então, toda oportunidade, a gente precisa replicar o que a gente conhece. Não estou falando que eu vou ir lá e vou explicar detalhadamente como que eu trabalho, entregar ali as minhas técnicas. Não é isso. É sobre isso que a gente está fazendo. Levar informação. Então, todas as vezes que alguém, que a gente tiver a possibilidade de, enquanto nós aqui, num lugar de muito privilégio, detentores de um conhecimento acadêmico, né, jurídico, né, tudo isso, a gente precisa levar isso para as pessoas. Alguém vai assistir esse podcast e vai pensar. E eu acredito muito que alguma coisa que a gente disse aqui tem um potencial de mudar o rumo de alguém para melhor. Seja, sei lá, de alguma forma, eu penso muito nisso. As coisas precisam ser ditas por quem tem esse conhecimento. O conhecimento não serve para ficar guardado. E a gente precisa abrir portas, chamar pessoas, chamar mulheres, tirar também essa rivalidade feminina, acontece em todos os lugares, nas profissões. Demais. Quebrar isso e agregar e somar. Eu acho que é por aí. Um ponto também importante a gente frisar é a gente estar ativa na garantia de políticas públicas. Porque não é porque eu não tenho necessidade daquela política pública que eu não preciso me engajar na luta ou na garantia dela. Então, ok, eu não preciso de um auxílio cesta básica, mas eu sei que muitas pessoas precisam dele. Então, não é porque eu não preciso que eu tenho que ser indiferente a isso. Então, eu preciso também fazer a minha parte enquanto cidadã, mas eu preciso também ali contribuir com esse coletivo de algum modo. E não é porque eu não preciso que eu tenho que ser alheia. Eu preciso ter conhecimento sobre isso, até para orientar, Exato. Até para informar, até para quando um paciente ou um cliente chegar até nós e a gente saber se essa pessoa ela tem perfil para ser assistida por alguma dessas políticas públicas, para ser encaminhada para assistência, para saúde, para onde quer que seja, ou que ela tem que ir na delegacia ou tem que ir na defensoria, onde ela pode ter esse acesso. Porque a gente fala, tem que ter acesso, tem que ter condições, mas a gente tem que saber também, porque quando essa pessoa chegar vulnerabilizada para nós que a gente possa disseminar um conhecimento, uma informação de onde ela possa buscar ajuda. Olha, eu não sei, mas eu sei que em tal lugar isso pode te fornecer a orientação que você precisa. E também para barrar em verdades, né? Sobre políticas públicas. Então, encerrando já, né? Nosso terceiro episódio do Psicomentando, com essas reflexões e essas contribuições. Eu gostei muito do que você disse sobre a gente... Isso aqui não vai mudar o mundo, mas pode mudar o mundo ali daquela pessoa. E isso, aos poucos, pode contribuir, né, para uma sociedade melhor, e a gente espere que contribua. Eu agradeço a todos, agradeço a vocês que puderam participar hoje com a gente. Espero os próximos já. E a vocês que estão assistindo também, e ao Univar por dar a oportunidade da gente estar aqui, né, levando essa informação. Eu que agradeço, fico à disposição sempre que puder compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu vivo e do que eu acho que posso ajudar alguém.
Eu agradeço também a participação, esse momento. Por mais que seja um momento didático, é um momento também leve, onde a gente se emociona, a gente compartilha histórias. E eu acredito muito que nesses momentos de fala e de escuta, a gente cresce muito. A gente, né, igual a Silvana falou, a gente olha para si, a gente olha para o outro, a gente vê coisas que estavam ali, então a gente tem possibilidade de ampliar. E lembrar que, enquanto mulheres, temos que garantir nossas liberdades, temos que lutar, não dá para parar, porque se a gente parar, a gente retrocede. A gente tem experiências em outras culturas, na nossa também, que quando a gente para de lutar, as coisas retrocedem, porque a história ela é maior, né, dentro dessas lutas, e que a gente acolha umas às outras. Sempre reflita sobre essa questão de rivalidade, busca por juventude, sobre esse lugar social, para que a gente tenha liberdade de escolha. Acho que voltando até no início do nosso podcast, né? Que a gente possa ter liberdade garantida ali de escolhas sobre o que eu quero fazer, sobre o que funciona para mim. Se eu quero ficar lá na minha casa e fazer um bolo e cuidar dos meus filhos, e tudo bem, eu tenho condições, eu posso escolher isso. E sem que isso gere julgamentos das outras, ou piadas ou rivalidades. Não, eu escolhi isso e eu vou sustentar isso. Se eu quiser não ser mãe, tudo bem, é a minha escolha. Então a gente precisa acolher mais umas às outras, ao invés de criticar, apontar, porque isso só atrapalha, só nos distancia e dificulta nossas conquistas. É isso, gente. Obrigada.